Olá meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse vídeo a seguir traga algo novo para sua vida. Você que não faz parte ainda deste canal, peço que inscreva-se agora mesmo e não perca nenhum conteúdo novo nesse canal. Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Mas é complicado esperar quando eu tenho potencial. É complicado esperar quando eu tenho sonho. É complicado esperar quando eu tenho desejo. É complicado esperar quando eu quero ter um plano de execução. É complicado esperar quando eu acredito que eu posso fazer as coisas que Deus disse que eu faria. Ainda que não haja em mim toda a capacidade, mas há em mim toda a fé que eu preciso para que Deus execute essas coisas. Então logo vem a pergunta: por que não está acontecendo? Por que minha vida não está andando? Por que os sonhos não estão se realizando? E por que as coisas não estão na velocidade do poder que Deus tem para fazer? Isso vai deixando a gente angustiado, ansioso, perturbado. E aí, para completar ainda, o advento da internet e a mídia social vai colocando a gente, por mais santo que pareça, todos em estado de comparação contínua. Os outros estão andando, os outros estão crescendo, os outros estão exercendo seu ministério, os outros estão pregando, os outros estão cantando, os outros estão abrindo empresa, os outros têm um ministério de intercessão consolidado. Olha como aquela irmã é de Deus, olha como aquele irmão é de Deus, olha como a vida dele está andando, como a empresa dele está andando, como a casa dele está andando. Enquanto isso tem alguém falando a mesma coisa de você, afinal ninguém posta o que dá errado. Sua vitrine também é linda. E isso vai gerando na gente uma ansiedade tão grande. E aí Deus falou: diga que essa noite é noite de resposta. Duas verdades. Primeira, aprenda a esperar com paciência. Mas o fato de não ter paciência, todavia ainda assim esperar, coloca você em posição de vantagem. Porque é melhor esperar a hora que Deus quer fazer do que meter a mão aonde você não está preparado ainda para meter. Do que entrar aonde você ainda não deveria entrar. Por isso o profeta Isaías, ele vai resumir, né? A Bíblia é tão maravilhosa, gente. A Bíblia verdadeiramente, ela está acima do kairós, do tempo do homem. Ele vai dizer com tanta propriedade: os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão. Vamos traduzir? Os jovens vão querer velocidade, e na paixão e na força da sua vida e da sua carne, vão meter a mão, vão meter as próprias forças, vão ir com o peito, com a raça. Afinal, esse é o vigor da mocidade. Só que eles vão se cansar. Por quê? Porque vão descobrir, irmão, que nem tudo é no peito e na raça, nem tudo é na tua vontade e no teu querer, sobretudo na vida daquele que serve ao Senhor. Aí ele diz assim: e os mancebos certamente se fadigarão. Em outras versões dirão: certamente cairão. Quem são os mancebos? Os mais novos que os jovens. Só que na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de temperamento. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de velocidade. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de... Ele está dizendo de quem quer alcançar resultados rápidos. Ele está dizendo de quem por imaturidade não tem condições de esperar. Então ele vai resumir isso no vigor da juventude, da mocidade, e vai dizer: os jovens certamente se cansarão, os mancebos certamente cairão. Mas ele continua o texto e ele diz: mas os que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh meu Deus, é noite de renovo. Levante a tua mão. Deus te trouxe no Aviva de terça-feira para recuperar as suas forças. Ele está dizendo: quando eu não te sento, eu não estou te mandando parar, eu estou te mandando esperar. Quando você espera, você está confiando em mim. Não diga que não está acontecendo nada só porque você não está fazendo nada. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha e até agora eu também trabalho. Deus está dizendo: ei, você pode esperar. Quem não espera sou eu. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: você pode descansar. Quem não descansa sou eu. Eu sou ancião de dias, Pai da eternidade. João, quando tem a revelação do Cristo
Cristo glorificado no Apocalipse, ele tem a alusão de um Deus que não tem pálpebras. Jeremias olha para ele e diz: seus olhos são como chama de fogo. Isaías o vê e também diz: olhos como chama de fogo. Ezequiel vê uma roda com vários olhos que não fecham e também os assemelha como chama de fogo. Daniel tem a revelação das 70 semanas e vê o Filho do Homem com olhos como chama de fogo, ainda que não saiba que é ele. João é arrebatado na ilha de Pátimos e vê, e ele diz: e eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não entendi. É a alusão de um Deus que não tem pálpebras, por isso ele não pisca, não tosqueneja, não se cansa. Está cansado porque não está confiando, está esgotado porque não está descansando. Deus está dizendo: eu cumpro o meu plantão direitinho. É você que não está entendendo a necessidade de esperar. É você que não está entendendo que esperar e não fazer nada não é a mesma coisa. Veja uma pessoa parada no ponto de ônibus. Ela está sem fazer nada? Provavelmente está indo para o trabalho, está voltando para a escola, sei lá, para algum lugar. Ela tem destino, ponto de partida e de chegada. Quem está entendendo, diga amém. Só que quando você vê, ela está ali parada. A impressão que você tem é que ela não está fazendo, mas ela está. Bota ela na hora errada para ver se ela pega o ônibus. O que é momento de espera? É aguardar a hora para não perder o propósito, o ônibus, o destino, o caminho, a vocação, o que Deus te confiou. Então Deus trouxe gente hoje, ele está dizendo: espera. Camila, e o que isso tem a ver com Maria? Tem tudo, presta atenção. Para de ficar me julgando. Cadê a exegese? Cadê tua fé? Cadê teu coração aberto? Espera. Segunda coisa, você vai ter que entender que todas as vezes que o que Deus confiar e depositar em sua vida, seja uma promessa, seja um propósito, isso sempre será maior do que você, sempre. Camila, como é que eu sei que algo que eu estou carregando é da parte de Deus? Por dois motivos. Primeiro, quando você quer se desfazer, você não consegue. É a maior prova de que não foi tua mão que plantou, porque você cavuca para arrancar e não acha a raiz desse trem. Não acha. Você diz: eu não vou sonhar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou acreditar mais. Você diz assim: eu não vou nem mais orar pelo fulano. Só que aí quando é Deus que te levantou para ser intercessor desse filho, desse marido, você vai gemendo. Você diz: não vou orar mais, mas na primeira surra que ele toma, você diz: Deus tem misericórdia. Não consegue, é uma raiz profunda. Então esse é um dos pontos. Segundo, é porque tudo aquilo que Deus te entrega é maior do que você, porque nunca foi visando sua capacidade, nunca foi visando seu potencial, sempre foi visando Ele. Por isso, ao invés de se achar um máximo, você precisa reconhecer o quão desprezível você é. Porque Deus escolheu. Camila, eu sou escolhido. Quantos escolhidos temos aqui nessa noite? Agora bota essa cabeça para funcionar sem vaidade. Vamos mandar a real. Deus escolheu quem? Quem lembra? Os que são? É os que são? São os que são? Ele escolheu quem? Então eu vou perguntar de novo: cadê os escolhidos nessa noite? E vocês são os que são? São escolhidos. Mas não são a nata do leite. É ruim, hein? Tu era a borra do café. Tu acha que tu é o miolo? Tu era a casca do pão. Escolheu as coisas que não são para confundir as que? Estamos tão freneticamente perturbados em ter rido, que a gente acorda todo dia dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E o céu está todo dia dizendo: o que você tem que ser, o que você tem que ser. Você já sabe quem você é? Você já sabe quem você é para mim? Porque tem gente aqui que está achando que é o que alguém disse que ele é. Ou que vai ser o que alguém disse que seria. Mas o Senhor, Ele é claro. Quer descobrir a identidade? Não procure pessoas, procure Deus. Quer saber a sua identidade? Não procure opiniões, procure Deus. Quer saber quem é você na terra e qual propósito tua vida carrega? Para de fazer testezinho de Facebook e começa a dobrar teu joelho e dizer: Deus, eu quero descobrir quem eu sou segundo o Senhor. Porque Ele disse para Israel, quando Israel estava na idolatria, quando Israel estava com a sua identidade perdida, Ele disse: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que Deus está dizendo, Israel?
Eu sei quem é você. E sei o que eu penso a seu respeito. E o que isso significa? Significa Deus dizendo a Israel: você não é quem dizem que é. Eu não vejo você como te veem. Ou seja, as pessoas dizem coisas sobre nós, dizem ou não dizem? Bora, dizem ou não dizem? Dizem. E elas dizem como se elas soubessem quem nós somos, só porque viram 15 segundos de history. Elas querem saber não. Elas querem determinar quem nós somos baseado em foto de feed. Elas acham que sabem quem somos por causa das roupas que usam. Mas o Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho de vós. Ele está dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E já é bom saber que Deus não pensa da gente o que pensam da gente. Não interessa o que pensam da gente. É bom saber que Deus tem um pensamento próprio ao nosso respeito. Mas tem uma outra coisa que é ainda melhor. É quando a gente descobre que o nosso pensamento também não influencia o pensamento de Deus ao nosso respeito. Por quê? Porque tem dia que tu pensa de ti pior do que o próprio capeta pensaria. Tem dia que você olha para a deficiência e você diz: daqui da onde eu estou, a única coisa que me resta é mendigar. Mendigar amigos, mendigar atenção. Essa é a melhor parte. É quando podemos perceber que Deus também não pensa da gente o que a gente pensa de si mesmo. Sabe o que ele está querendo dizer? O pensamento dos teus pais não influencia meu pensamento. O pensamento da sociedade não me faz pensar de você diferente do que eu penso. Mas o dia que você também está muito mal e pensa: não sou, não tenho, não posso, ou ao inverso, porque a gente só fala do complexo de inferioridade, mas tem também o complexo de superioridade, né? Só que olha o que Deus diz: eu sei. Sabe o que ele está dizendo? Meus pensamentos não são baseados nem nos teus tios, nos teus cunhados, nos teus vizinhos, nem nos teus colegas de escola, nem na tua mãe, nem no teu pai. Mas também o que você pensa de si não muda o que eu penso de você. Olha o que ele está dizendo: que o que você pensa de você também não determina o pensamento dele ao seu respeito. Mas qual é o perigo de pensar de mim o que eu não sou, por ainda não me conhecer? O problema é que meu pensamento não influencia o pensamento de Deus, mas o meu pensamento sobre mim influencia a forma como eu vivo. Porque Salomão disse que assim como o homem se vê por dentro, assim ele é, ou será por fora. Significa o quê? Que quando você acha que você é uma coisa, mesmo você não sendo aquilo, você se comporta como se você fosse aquela coisa. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, aqui ó, vamos aqui ó, psicologia Rapidex. Nabucodonosor. Ele virou de verdade um quadrúpede quando veio sobre ele a sentença em razão da sua soberba? Ele deixou de ser gente? Ele continuou sendo gente, mas ele agia como gente? E o corpo da gente, seja por qual forma for, ele se adapta aos ambientes. E ele pode criar formas e tamanhos. A maior comprovação disso é a cultura. Todo mundo é da mesma cor no mundo? Da mesma raça? Do mesmo biotipo? Claro que não. Existem uma série de tribos e aldeias africanas que mostram pra gente, inclusive, que o alongamento do pescoço pode ser adaptado, que o comprimento da língua pode ser adaptado, porque nós somos seres humanos. E apesar da nossa humanidade, há em nós um poder de adaptação fora do comum. Quando a sentença sobrecai a Nabucodonosor por causa da sua soberba, o texto não diz ele virou bicho. O texto diz e ele foi para a relva como um bicho. Não está dizendo que ele virou bicho, ele continuava sendo gente, mas vivendo como bicho. Aí, em razão disso, coisas começaram a acontecer. Sua pele começou a mudar, porque ele já não dormia mais na cama. Suas unhas começaram a crescer como de uma besta fera, porque ninguém lhe cortava mais as unhas. E se você passasse por Nabucodonosor, você ia ver ele comendo capim e você ia tomar um susto, porque não era bicho de verdade, mas também não era gente com verdade. Devia ser uma cena assustadora. Porque você está acostumado com bicho e está acostumado com gente. O que você não está acostumado é com o cruzamento das duas coisas. A pessoa que não conhece a sua identidade torna-se assustadora. Porque ela não é nenhuma coisa e nem outra. Agora olha a situação de Nabucodonosor. O texto diz que o que difere a gente do animal é o que vai acontecer com ele depois que Deus o recupera. Olha como ele fala, o testemunho do relato pós esse episódio. Ele diz: então tornou-me a vir a mim o meu...
ouro não, meu trono não, meus filhos não. Olha o que difere, gente, quem é e quem não é. Não é dinheiro, não é cor de pele, não é raça, não é status nem prestígio. O que difere quem é e quem não é a capacidade que cada um tem de enxergar e conhecer a si mesmo. O texto diz, no testemunho de Nabucodonosor, ele dizendo assim: então tornou-me a vir a mim o meu entendimento, e me foi restaurado. Depois do entendimento, meu reino, meu ouro, minha prata, meus servos, minha glória. Porque o problema de Deus não era Nabucodonosor reconhecer o que ele fez. O problema era ele dizer que fez para a glória do nome dele. Então assim, Babilônia era magnífica, era, num contexto arquitetônico era, e Deus sabia que havia participação de Nabucodonosor em tudo aquilo. O problema é quando ele disse, para a minha glória. Aí ele foi, por quê? Perdeu, quis tocar numa identidade que não era dele. Deus é tão bom que deu até o filho, mas a glória ele não divide com ninguém. Guarda um negócio que eu vou te falar, e não esquece mais não. Deus perdoa até pecados contra a sua santidade, mas ele não tolera pecados contra a sua autoridade. Olha isso. Quando o entendimento dele volta, volta o reino. Quando o entendimento dele volta, volta o convívio familiar. Você diz, eu preciso de dinheiro para ser. Você diz, eu preciso de carro para ser. E Deus está dizendo, você precisa de entendimento. Quando o entendimento vem, o restante é consequência. Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, se sabedoria ou se riquezas, o que ele pediu? Vambora! O que ele pediu? Ai, Camila, eu tô com fome, a fome vai passar. Agora o entendimento que você vai alcançar de quem você é, ninguém vai mais poder te tirar. Então vamos lá, quando Deus perguntou o que ele queria, ou quando foi lhe dada a possibilidade de pedir o que ele quisesse, podendo pedir todo o dinheiro do mundo, ele pediu o que, gente? Agora quem foi o homem mais rico do mundo? Porque teve dinheiro? Porque teve o quê? Ebadai de Camal e a Sérvia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você quer ter coisas para ser a pessoa, e Deus está dizendo, você tem que ser a pessoa, e ter coisas será a consequência de quem você vai se tornar. Quando o Espírito desceu sobre Maria, o Espírito Santo, e ela começou a gerar, ali era Deus dizendo, você não precisa fazer, você só precisa ser. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo nesse canal.